Nesta aula nós vamos fazer a distribuição dos pontos de apoio, vou falar como que a gente faz essa distribuição e vou apresentar primeiro aqui qual que é os dados que a gente vai utilizar. Então no final da aula eu vou mostrar para você a distribuição dos dados que a gente vai utilizar durante o curso, da área rural e da área urbana também. A gente vai fazer a distribuição juntos aqui dessa área de Pirapozinho, que é uma cidade aqui perto de Presidente Prudente, e deixei aqui para você treinar depois, fazer sozinho, a distribuição dos pontos aqui dessa área de Tarabai, que também é uma cidade aqui próxima. E esse tutorial do Google Earth é um tutorial feito pelo Mundo Geo, tá? Que ele fala mais funcionalidades do Google Earth. Então, se você tem curiosidade de saber coisas relacionadas, tá? Depois você pode dar uma lida aqui nesse material, é bem interessante, então eu deixei aqui para você. Então, para a gente fazer a aula do curso, vamos abrir esse dado aqui, ó, esse KMZ de Pirapozinho, e aqui a gente repara que a área já foi dividida aqui em vermelho da nossa área de interesse, e em amarelo tem aqui a nossa área de voo, tá? Quantos voos nós vamos ter que fazer para mapear essa área. Então, dentro desse KML, a gente repara aqui que tem voo com Batmap e também tem aqui voo com Phantom. Quando a gente coloca aqui os voos com Phantom, a gente repara a diferença dos voos que a gente precisa fazer com Batmap para quando tem que fazer com Phantom ou com algum multirotor, tá? Porque a área que a gente consegue mapear por bateria vai ser menor, com certeza menor aqui, do que quando a gente está voando com Batmap, que é um asa fixa, tá bom? Então, para a gente fazer o planejamento dos pontos de apoio, vamos utilizar esse daqui, ó, que são os voos relacionados com Phantom, que vai ter aqui mais ou menos o máximo de 51 hectares, tá? Quase 51, 50 hectares e pouquinho. Então, deixem habilitado aqui nesse KMZ a área de interesse e os voos aqui do Phantom. Deixando aqui habilitado, agora a gente vai trabalhar nessa pasta aqui, ó, pontos de apoio. Então, tudo que a gente for criar, a gente vai criar dentro dessa pastinha pontos de apoio para que nosso projeto ele fique mais organizado. Tá bom? E antes de começar a criar aqui os pontos de apoio, fazer a distribuição, eu quero relembrar com você quais que são aí, digamos, um passo a passo que a gente deixou para que você consiga fazer a distribuição desses pontos. Lembrando que a primeira regrinha é colocar pontos nas extremidades da área mapeada. Esses pontos, agora eu vou começar a falar o nome deles, tá bom? Agora, ó, são pontos de controle, tá? Então, sempre que é ponto de controle, a gente representa por um triângulozinho. Você pode também definir outra forma aqui geométrica, tá? Mas para ficar convencional, a gente sempre fala que ponto de controle é triângulo e você vai ver que depois ponto de verificação a gente representa como se fosse uma bolinha. Mas você pode trocar esses símbolos. O importante é você fazer a diferenciação dos símbolos porque fica mais visual você saber o que é um ponto, o que é outro ponto, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é colocar pontos nas áreas de extremidade do voo, tá bom? Então vamos lá fazer esta regrinha número 1. Voltando aqui no Google Earth, vamos lá. Para eu inserir um ponto aqui, eu tenho que clicar nessa primeira ferramenta. E aqui eu consigo dar um nome para o ponto e também eu consigo trocar esse símbolo que ele está representando. Então, para eu colocar um triângulozinho, eu venho aqui, ó, nessa opçãozinha, seleciono aqui o triângulo e a cor você pode colocar qualquer uma, tá? Eu vou colocar amarelo para ficar bem visível. Vou colocar aqui a cor amarela. O tamanho tem como você mudar também, vou deixar esse tamanho mesmo normal, padrão. E vou chamar o ponto de HV. Então, sempre que for um ponto de controle, eu vou colocar ele como um símbolo amarelo, como um triângulo, e chamar de HV, que é uma sigla que a gente usa em fotogrametria para ponto de controle, que significa horizontal, vertical, tá? Que ele tem essas coordenadas. E vou colocar aqui, ó, vou até copiar o que eu já escrevi, porque a gente vai usar isso bastante. HV1. Então vamos lá. Por que é interessante fazer essa distribuição dos pontos de apoio aqui no Google Earth? Porque muitas vezes você não tem um tempo livre para você ir lá na área de interesse, ficar analisando, tá? Digamos, se for mapear uma cidade ou uma fazenda muito grande, você não tem tempo para ficar andando, analisando o terreno, analisando as situações para conseguir fazer essa distribuição dos pontos de apoio. Então o Google Earth, ele agiliza muito o nosso tempo aqui nessa questão de planejamento, tá? Então se você precisa passar um orçamento para alguém ou mostrar, por exemplo, fiz o planejamento, quero que esses pontos estejam aqui e vai terceirizar essa questão dos pontos de apoio, você já envia um arquivo aqui KMZ, KML com todos os pontos e você já tem isso pronto,
tá? Então, primeira regrinha é distribuir os pontos nas extremidades. Então, o que a gente vai fazer aqui? Distribuir pontos, ó, nas regiões aqui de extremidade, perto da nossa linha vermelha, que é a nossa área de interesse. Antes de começar, eu vou dar algumas dicas. Vamos sempre colocar os pontos dentro da nossa área de interesse, tá? Nunca fora aqui da área de interesse. E também a gente sempre tem que pensar que quem for lá coletar, rastrear essa coordenada, a pessoa vai estar andando provavelmente a pé. Então, não que ela não vai ter um carro, mas tem áreas que ela vai ter que ir que às vezes são meio que inacessíveis, tá? Por exemplo, se eu coloco um ponto dentro de uma propriedade, provavelmente essa pessoa vai ter que pedir permissão para o dono da propriedade para ter que pegar esse ponto. Ou, por exemplo, eu vou colocar um ponto aqui, vou lá e coloco em cima do telhado. Então, qual que são as dicas aqui que eu dou? É que você sempre tem que pensar de otimizar essa questão de colocar esse ponto. Então, por exemplo, depois que a gente fizer toda a distribuição, eu comento melhor, mas se eu quero um ponto aqui nessa esquina, repare que aqui perto ó, tem uma faixa de pare. Então eu começo a procurar pontos, alvos naturais. Isso é uma parte seguinte depois do planejamento, tá? Mas de início, vamos frisar em não colocar ponto em cima de telhado, ou o que mais? Vou colocar um ponto bem aqui no meio, ó. O que acontece se eu colocar um ponto aqui no meio? Olha o tanto de árvore que tem aqui em volta, tá? Então, quando for rastrear esse ponto aqui, o receptor, ele vai sofrer influências das árvores que estão em volta. Então, a gente tem que pensar tanto na pessoa que for lá a campo, tanto também quanto na questão do receptor, tá? Então, vamos começar essa distribuição. Vamos começar aqui por uma ponta, por exemplo. Então, digamos, ó, vamos começar aqui. Se eu fosse colocar esse ponto aqui, olha o tanto de árvore que tem aqui em volta, tá? Então eu posso colocar esse ponto um pouquinho mais aqui para cima, ó. Por mais que ele tenha que estar na extremidade, ele já está aqui próximo da extremidade, tá bom? Então eu vou colocar um ponto aqui. Vou dar OK, dei o nome de HV1. Para eu colocar o próximo ponto, é só clicar em cima que ele já vem com a mesma configuração. Vou dar o nome de HV2. Vou colocar aqui. E vamos prosseguindo, tá? Então, HV3 agora. O HV3, ó, vou até colocar aqui nessa rua, tá? Que fica mais fácil de pegar. HV3. O HV4. Provavelmente aqui, ó, tem curva de nível, então essa região aqui talvez possa ser um pouquinho de difícil acesso, tá? Então, vou colocar aqui também na rua. O HV6 pode ser aqui no acostamento. Ó, se acontecer de seus pontos estiverem indo para outro local, é só você selecionar eles, tá? Vou apertar o Shift aqui, ó, e puxar aqui para baixo, que eles ficam na pasta correta, tá bom? Aqui do ladinho, é só questão para ficar organizado, que eu acabei clicando ali e eu não tinha reparado, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. A gente estava no HV6, HV7. Vou colocar o HV8 mais aqui para baixo, que aqui parece ter uma propriedade, tá? Então, olha só, terminei aqui de colocar os meus pontos, tá?
pelas extremidades. E agora vamos para a próxima regra. Então, por enquanto, essa regrinha aqui dos pontos de controle, de fixação deles nas regiões de borda, eles vão servir para amarrar a nossa área de interesse no local correto, tá bom? Vamos para a próxima regrinha, que é colocar pontos em locais onde há grandes variações altimétricas no terreno. Quando a gente está trabalhando com mapeamento aéreo, a gente trabalha com a ciência fotogrametria, que nem vocês viram na explicação das aulas anteriores. E em fotogrametria, essa coordenada altimétrica, que no caso é a nossa altitude, ela vai sofrer maior influência do que a coordenada planimétrica. Então a coordenada altimétrica, ela varia mais do que a planimétrica, e principalmente porque a gente não tem o contato direto com o terreno, então a gente estima aqui toda essa questão das coordenadas, né, através de fotografias. E como que os pontos de controle, eles vão ser para a gente aqui nossos pontos de referência em solo, então eles vão servir aqui, ó, quando a gente coloca esses pontos nas maiores variações, eles vão servir para que ajude a variar menos essa coordenada altimétrica, tá bom? Voltando aqui no Google Earth, para a gente aplicar essa segunda regrinha de variação altimétrica, a gente vai utilizar aqui uma ferramenta, tá? Que é de exagero vertical. O Google Earth, ele permite que a gente dê um exagero aqui na questão da altimetria do terreno. Então, se eu clicar aqui com o scroll do mouse, ó, eu consigo variar aqui a minha visão, né? E repare essa região, é uma região toda plana, né? Mas você acha que realmente essa região é uma região plana? Sim. Olha só, aqui a gente vê que passa, por exemplo, um rio, um córrego, alguma coisa do tipo, né? Analisando aqui o relevo. Você acha que seria plano assim mesmo? Não, né? Quando passa aqui um rio, geralmente essas áreas aqui elas são mais baixas do que ao redor. Então, como que a gente faz para conseguir esse exagero? Primeira coisa, repare-se aqui no canto esquerdo inferior está habilitada essa opção terreno. Tem que habilitar ela, tá? Depois vamos vir em ferramentas, opções, e aqui a gente vai aumentar esse exagero vertical. Então aqui o máximo que a gente consegue aumentar é 3. Então vamos colocar 3, dar um OK, ele vai dar uma carregada, e agora quando eu fizer a mesma coisa para visualizar, olha só, agora sim, né? Agora ele está dando realmente como que é mais ou menos o relevo nessa região. Então olha como que varia bastante, tá bom? Não é um plano, né, que nem a gente estava vendo. Então, o que a gente vai fazer agora? Colocar pontos de controle nas regiões de maior variação do nosso terreno. Olha só como que a gente vai fazer isso. Da mesma forma que a gente estava fazendo aqui para colocar os pontos de controle na região de extremidade, tá? E sempre que a gente vai para a próxima regrinha, eu sempre gosto de falar que uma regrinha ela serve para mais de uma utilidade. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele pode tanto servir para ser um ponto de controle que vai estar fixando aqui a região lateral da borda do meu terreno, quanto também se ele for um ponto mais alto ou mais baixo, ele também já faz esse papel, tá? Então, quando a gente consegue reutilizar esses pontos, é melhor ainda, porque cada ponto desse você tem que lembrar que vai te gerar um gasto para alguém ir lá e pegar esse ponto, tá bom? Eu vou para o ponto 25 e analisando aqui, ó, vou começar com essa região. Deixa eu ver aqui, ó. Então a gente percebe que aqui a gente tem uma região mais baixa, tá? Deixa eu arrastar esse ponto para cá. Eu gosto sempre de, depois que achar a região, apertar a tecla R, tá? Por causa que ele redireciona aqui pra gente, tá bom? Então, olha só uma região aqui que é mais baixa, então a gente pode colocar um ponto aqui. Um ponto aqui onde está essa variação mais alta, tá? A gente tem uma região mais baixa também por aqui. Uma região mais baixa aqui no meio também. Olha só, como o HV4 já está aqui em cima, que é mais alto, a gente não precisa colocar mais ponto aqui em cima, tá? Vou colocar um aqui no meio.
Pessoal, olha só, então eu coloquei aqui bastante ponto, né, porque essa região varia bastante aqui, tá? Eu tentei colocar onde variava mais, um ponto mais alto, mais baixo, tá bom? Então aqui a gente pode tá colocando bastante ponto, porque realmente varia bastante essa área aqui que a gente escolheu, de forma que você conseguisse aí treinar bastante essa questão da distribuição dos pontos, tá bom? Então vamos para a nossa terceira regrinha, que é distribuir pontos entre os múltiplos voos. Então, se você não está fazendo mais de um voo, se você está trabalhando com um voo só, você pode pular essa terceira regrinha. Mas no nosso caso, como a gente tem mais de um voo, qual que é essa regra aqui, ó? Colocar ponto de controle entre esses voos. Então, repare aqui, ó, nessa intersecção aqui desses voos, é interessante a gente ter ponto de controle. Para quê? Para justamente para fixar, tá? Para a gente prender, amarrar esses voos um no outro. E aí a gente evita também que a gente tenha aquele erro de degrau que eu já comentei com você. Então agora, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar a distribuir os pontos é tentar redistribuir esses pontos. Por quê? Tem muito ponto aqui que a gente colocou, ó, por exemplo, esse aqui, bem próximo aqui de intersecções de voos, tá? E a gente acabou não colocando aqui dentro. Então a gente pode agora reajustar os pontos para que a gente não tenha que utilizar novos pontos. Então vamos ver quais regiões que tem como a gente fazer isso. Por exemplo, esse aqui, ó, que é um ponto aqui no limite, é só vir aqui com o botão direito em propriedades, tá? Opa! E colocar ele aqui para prender, ó, vou amarrar todos esses pontos, todos esses voos, na verdade, de uma vez só, tá? Então, colocar ele, trazer um pouquinho mais para o lado, já está cumprindo essa regra, olha só, a gente acaba meio que automaticamente fazendo aqui essa regra, colocando aqui tanto por causa do relevo, e já pegou aqui a sobreposição entre um voo, então olha aqui, outra sobreposição aqui de voo, tá? Então, nesse caso aqui, como não tem nenhum, eu vou colocar um ponto. Então, a gente parou no 43, vou colocar aqui, ó, HV44, mas eu vou continuar procurando locais que a gente consegue aqui fazer a amarração, ó, esse daqui já está feito. Vamos ver aqui, nessa questão aqui, também tem como trazer um pouquinho mais para cá esse ponto, que ainda está perto aqui do limite. Esse HV14 aqui, ele está por causa também do limite, vamos trazer ele só um pouquinho mais para frente. E ele já amarra aqui esses dois voos. O HV11 já caiu por coincidência, o HV10 também. Olha aqui o HV9, ó, vamos trazer ele um pouquinho mais para o lado. E ele também já cumpre essa regra. Então eu vou só fazer uma análise geral aqui e locomover aqui só um pouquinho os pontos para que eles caiam aqui também na sobreposição, tá? E isso não vai interferir aqui na colocação desses pontos. Aqui eu já dei uma olhada geral e agora sim eu vou começar a colocar esses pontos nessas partes de intersecções, tá bom? Da mesma forma, ponto de controle, então a gente vai acrescentando, ó, vou para o 44 aqui, colocar para amarrar esses voos aqui. Então, terminei aqui de distribuir entre as faixas de voo, tá bom? Se você vê que tem uma faixa que fica muito longa, por mais que uma tenha um início, um final, pode colocar uma no meio também, tá bom?
Então, se faltar aqui, depois a gente termina de completar, porque faltam as outras regras ainda, tá bom? Então, basicamente é isso, colocar numa extremidade, na outra, coloca no meio também. Olhando aqui melhor agora, deixa eu ver essa daqui. Quando acontece essa situação de, por exemplo, não tem como colocar nenhum ponto de apoio aqui, porque ficou bem em cima da casa, tenta colocar o ponto o mais próximo possível, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, você pode prender ele por aqui, não tem problema, tá? Então, tente sempre colocar o mais próximo possível. Agora, vamos para a nossa próxima regra, que é distribuir os pontos de controle de forma homogênea em toda a área mapeada. Então, o que essa regra diz? Por exemplo, se você distribuiu todos os pontos e essa área aqui, por exemplo, central, ela ficou faltando, que nem a gente estava no exemplo anterior, olha só, a gente fez a distribuição já e faltou ponto aqui nessa área central, nessa regra 4 a gente vai lá e coloca um ponto aqui no meio, tá bom? Para terminar de amarrar muito bem o terreno. Então a gente coloca pontos em regiões que estão sem pontos. Então vamos analisar nossa área. Basicamente, olha só aqui no meio, tá? Não tem nenhum ponto, então a gente vai lá e coloca um ponto aqui central só para terminar de amarrar muito bem aqui a nossa área. Então, eu parei aqui no ponto 60, vou fazer o 61. Vamos analisar onde mais está faltando ponto. Vamos analisar agora para o quadrante, que fica melhor, né? Por questões aqui de voo. Então, aqui no meio também está faltando um. E assim por diante, tá? Eu só vou preencher agora com regiões aqui que estão faltando pontos. Então pronto, olha só, terminei aqui de colocar os pontos, tá? De forma que nas áreas aqui que não tinha nenhum ponto, coloquei pontos agora. Então essa regra aqui ela já está cumprida e agora a gente vai para a nossa próxima regra, que no caso é a nossa última regra, que a gente vai ver que agora sim a gente vai distribuir os pontos de verificação. Quinta e última regra, distribuir os pontos de verificação também de forma homogênea pela área. Por que os pontos de verificação é importante a gente espalhar pela área inteira? Porque eles vão servir depois para verificar qual que é a acurácia do projeto, ou seja, quanto que teve de deslocamento no meu projeto. Então, se eu coloco pontos só em uma região e eu deixo uma região sem verificar, pode ser que essa região aqui ela ficou ruim, tá? Ela teve ali um deslocamento, enquanto que essa região aqui ela não ficou ruim, ela ficou boa. Então, é importante a gente ver pelo projeto inteiro para a gente saber qual foi a discrepância, tá? Esse erro posicional que teve. Então, a gente coloca pontos aqui de forma que a gente espalhe pela nossa área inteira. E para quem está começando a distribuir esses pontos, a gente sempre indica colocar ponto de verificação aí, basicamente seguindo a regrinha que vai ter 1/3 do que tem realmente no total, tá bom? Ponto de verificação, eles são menos do que os pontos de controle, porque eles têm intuitos diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente vê um ponto de verificação bem próximo de um ponto de controle. Isso daqui não tem problema, tá? Porque eles têm intuitos diferentes. Então, ponto de verificação vai servir para verificar a acurácia do projeto. Já o ponto de controle, a gente viu que ele tem um porquê nas 4 regrinhas passadas. Então, ele serve para fazer a amarração, tanto do terreno quanto dos voos. Ele serve para evitar ali a variação altimétrica. Então, ele tem vários poréns diferentes do ponto de verificação, que vai servir somente para verificar. Por isso que a gente tem menos pontos de verificação do que pontos de controle. Então, voltando lá no Google Earth, vai ficar mais fácil aqui a gente fazer essa distribuição. Só que agora a gente vai trocar o símbolo. Então, quando eu clicar para colocar um ponto, ó, eu vou colocar o símbolo dessa bolinha aqui para a gente distinguir e chamar de ponto de verificação. Você pode alterar a cor, eu vou deixar branco mesmo. E agora a gente vai chamar esses pontos de CH, de checkpoint, tá? Ou, né, ponto de verificação em português. Então, CH1. Vamos começar a distribuição aqui. Vou colocar um aqui nessa região, por exemplo, tá? Nessa região aqui de borda.
Vamos para o próximo, ó. Vamos colocar um aqui também, nessa região mais central aqui. Então, CH2. Vou até copiar esse nome aqui para copiar e colar. CH2, vamos ver em qual região mais. Aqui em cima também é importante a gente verificar. CH3. Vamos colocar um aqui nessa região por aqui também, ó. CH4. Vamos colocar um aqui no meio também. CH5. Vamos verificar essa região aqui de borda também. Então, olha só, terminei de colocar aqui os pontos de verificação e sempre pense nos pontos de verificação, como eles vão verificar aqui, ó, uma região. Então, como que tá aqui a qualidade, tá? Digamos assim, a acurácia posicional nessa região, nessa região, nessa região. Então, por isso que é importante não ficar nenhum buraco, digamos assim, uma área todinha assim, ó, sem ponto de verificação. É sempre interessante ter um ponto, tá? Então, agora, a gente terminou de fazer aqui a distribuição desses pontos. E a última coisa que eu aconselho é que às vezes a gente coloca nome igual, tá? Repetido. Então, olha só, vou só dar uma conferida. Então, por exemplo, se tem aqui algum ponto com nome repetido, olha só, HV30, temos o H37 também. Quando acontece isso, ó, é só você levar ele aqui pro final dos pontos de controle, ó, e renomear, tá? Então, o último foi 70, 72. É importante que não pode ter nomes repetidos, tá bom? Então, faça uma conferência para ver se repetiu os nomes aqui, que é tanto ponto às vezes que a gente coloca o número repetido. Porque na hora do processamento, você precisa saber qual ponto é qual, tá? Então, no total aqui deram 73 pontos de controle e os pontos de verificação deram 19. Então, você vê que os pontos de verificação eles são bem menos, mesma quantidade, do que os pontos de controle. Tudo bem? Abrindo aqui tem a área de Tarabai, que a gente deixou para você treinar, tá? É uma área vizinha aqui, é uma cidade vizinha, então treine aqui depois, você pode tirar as dúvidas aqui com a gente, tá? E a última parte aqui da aula é analisar as nossas áreas, que é a área rural e também a área urbana. Então, essa daqui é a área que a gente vai mapear depois, tá bom? Olha só a distribuição aqui dos pontos de controle, dos pontos de verificação, tá? Repare aqui que o relevo ele varia bastante nessa área aqui que a gente vai mapear. Então, esse daqui depois você dá uma analisada melhor. Foi a distribuição dos pontos de controle e verificação. E para a área urbana, foi essa distribuição aqui que a gente usou. Repare que independente do tamanho da área, a gente tem que colocar esses pontos de controle, de verificação, porque todos eles, ó, eles têm um intuito principal de estarem posicionados desta maneira, tá bom? Eles não são colocados aqui à toa, então esses 5 passos que a gente deixou aqui para vocês, eles funcionam muito bem, a gente já fez vários projetos e a acurácia posicional, ela é garantida seguindo esses 5 passos, então aproveite depois, estude aqui um pouquinho como a gente fez essa distribuição, faça essa distribuição que eu fiz aqui na aula e depois faça uma comparação, tá bom? Eu desejo bons estudos e até a próxima aula.